Estamos de volta para o nosso encontro todas as semanas aqui na sua TV Cidade, sempre procurando divertir e informar. No TV Clique de hoje, boas informações com os nossos convidados aqui na nossa sala de visitas. Nós vamos conversar com o Dr. Marcel Vinícius de Aguiar Menezes, cirurgião plástico formado pela Universidade Federal de Sergipe, com especialização em São Paulo e nos Estados Unidos. Vamos conversar também com o cardiologista Dr. Antônio Carlos Souza, que vai trazer uma boa notícia para os sergipanos, que é a chegada do Eco Portátil no Hospital São Lucas. Um aparelho que mais parece um notebook na mão, que pode ser levado aonde o paciente estiver, facilitando o diagnóstico para as doenças cardíacas e também os acidentes cerebrais. Vamos conversar ainda com um jovem de raízes sergipanas, mas que nasceu no Rio de Janeiro e é filho de português, que é o Eduardo Furtado. Ele é advogado do comércio internacional, mora em Paris, fez especialização em Toulouse e vai contar que o Brasil é o país da moda lá na Europa. Vamos conversar também com o cantor Felipe André. Todo mundo fala que ele é irmão gêmeo, parecidíssimo com o famoso Luan Santana. E juntos estarão no mesmo evento, um luau, que acontecerá no dia 31 de julho em Itabaiana. O nosso Felipe André em um palco e o Luan Santana em outro. O TV Clique de hoje está começando agora. Na hora de fazer alguma coisa no seu corpo, no seu rosto, procure a pessoa certa. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto com um especialista em cirurgia plástica, um jovem sergipano que estudou em Aracaju, formou-se aqui e foi buscar especialização fora do estado. Estou falando de Marcel Vinícius de Aguiar Menezes, formado em medicina pela Universidade Federal de Sergipe, com curso de especialização em cirurgia plástica pela Universidade Federal de São Paulo. Por 6 anos em São Paulo, entre a residência médica e a especialização. Depois que concluiu a sua especialização em cirurgia plástica em São Paulo, partiu para os Estados Unidos, onde fez um curso em Dallas sobre face e nariz. E é hoje que toda mulherada, os homens também procuram estar em harmonia com o rosto. Porque o corpo brasileiro já cuida naturalmente, malhando, se alimentando com qualidade e principalmente estar de bem com a vida, porque isso eu acho que é um somatório de energias para a gente ficar bem. Marcel está aqui ao meu lado e vai falar com a gente sobre essa que eu acho que é a vedete hoje do mundo moderno, que é a cirurgia plástica, né, Marcel? Verdade. Todo mundo só quer ficar bonito, jovem, né? É verdade. Para mim, como é que foi a sua temporada fora do estado, se especializando, e o seu retorno este ano? Eu fiz a faculdade toda aqui de medicina, 6 anos. E depois eu fui fazer especialização em cirurgia plástica, que são 2 anos de cirurgia geral, né, e 3 anos de cirurgia plástica, e eu aproveitei e fiz mais 1 ano. Eu fiquei 6 meses em São Paulo ainda, especializando num serviço de nariz e cirurgia plástica facial e estética, né, tanto contorno corporal quanto facial, e depois eu fui para os Estados Unidos e para a Argentina, e lá eu tirei o título nos Estados Unidos da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, e eu tenho o título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, sair de Sergipe foi muito importante para a minha formação. Fora, né? Bastante. Buscar o que você almeja, né, Marcelo? Porque a cirurgia plástica hoje ela tem crescido muito e o Brasil realmente é um país que está à frente, né? Se a gente vai para os congressos fora é para trazer tecnologia, mas técnica eu acho que a gente tem aí os grandes cirurgiões do mundo vieram do Brasil. Né? As estrelas de Hollywood vêm para cá, né, fazer cirurgia plástica. Com certeza. Né? Esse é uma tendência atual. Na verdade, a tendência nos Estados Unidos agora é vir operar no Brasil. Está bem comum. Já existe um programa, inclusive, na Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, que é o programa do paciente que viaja. Ele vem para o Brasil, passa uma semana num resort, depois ele vai para uma clínica, fica mais 15 dias, opera, faz o seu pós-operatório e depois volta para os Estados Unidos ou para a Europa. O turismo da beleza, né? É o turismo da beleza, exatamente. Né? E o Brasil está se transformando num grande polo, né? Disso daí. E a gente acredita que o Nordeste tem um foco turístico para isso.
O que eu acho que tem de mais novo em termos de face e nariz, é como eu estava comentando, a mudança dos paradigmas, de não se operar mais uma face completa, não deixar um rosto artificial, evitar os excessos, o excesso de preenchimento, o excesso de toxina botulínica, que no caso o Botox. Você tentar fazer com que esse rosto envelheça naturalmente, mas estruturado, ou seja, cuidar da pele, que é a moldura da face, cuidar da perda de volume, que ao longo da idade a gente vai perdendo o volume da face. Então é a paciente que perde o volume de bochecha, perde um pouquinho do contorno labial, sem ultrapassar o limite do exagero. É preciso que o profissional tenha muito cuidado com o que o paciente quer e com o que é bom para ele. Então, eu acho que a tendência mundial na parte de cirurgia plástica de face é você ser menos invasivo. Vamos operar, mas vamos operar essa face de forma setorizada. Escolher o que mais incomoda, porque senão você artificializa a mulher. Quando você artificializa, ela, em vez de ficar bonita, vai ficar... ela perde o sentido. Perde o sentido para ela. Às vezes fica até feia. A gente vê algumas coisas Exatamente. Por aí, que revistas especializadas, nacionais e internacionais, a mudança, como era antes e como é depois de tanta invasão no rosto, né? Sem dúvida. E a cirurgia plástica de nariz também tem muito disso. Porque o nariz, acho que é a personalidade da gente. O nariz rosto, né? é o pilar central, é o pé direito do rosto. Errado, né? Se você entrar numa cirurgia de nariz com um objetivo mal definido, é melhor não operar. É preciso discutir muito, pensar muito nas propostas e saber se exatamente aquilo que o paciente quer você é capaz de chegar. Se você não for capaz de chegar, o paciente precisa ter ciência de que é melhor não operar. Então, acho que a tendência é você fazer as coisas com segurança, como você falou, com muita propriedade. A gente, no congresso em Boston, há um mês atrás, a gente teve uma manhã inteira só falando sobre segurança em cirurgia plástica. E o médico ter essa verdade com o paciente para dizer, sem dúvida, deve fazer assim, deve seguir esse caminho, não é, Marcelo? Exatamente, porque a partir do momento que você se desvia do objetivo principal, que é você ter um resultado bom e seguro, você começa a enfrentar a preocupação. Eu digo sempre para os pacientes que assim, a cirurgia tem um valor muito grande, à medida que o profissional, a equipe e o paciente dão valor ao que está sendo feito. Então, se você vai por um lado, apenas pensando, eu quero mais, porque existem as pacientes que querem mais, você precisa aprender a frear essa paciente. Se ela quer mais e você não acredita que aquilo seja bom, é melhor você parar. É melhor que essa paciente seja orientada de que o que na verdade ela está precisando é de umas boas férias, muitas vezes ela está com um problema em casa. A cirurgia plástica não é só o corpo, a mente tem que estar muito bem preparada. Não adianta, né? Não adianta nada. Pode mexer o que for. Não é o que espera. Se a mente não tiver... Então, Marcelo, e esse abuso assim de lipoaspiração? Todo mundo agora jovem, eu acompanho, né, no meu trabalho, né, de jornalista, as pessoas engordam um pouquinho, agora eu não vou fazer uma lipo. Daqui a 2 anos, se eu estiver gordo, eu vou fazer outra lipo. Isso não faz mal à saúde, você fazer coisas demais no corpo, mexer demais, tomar anestesia em excesso? Porque antigamente você só tomava anestesia numa cirurgia que fosse necessária ou então para ter bebê. Hoje as pessoas fazem lipo de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. O que é que o senhor diz sobre isso? Toda cirurgia tem um risco. E a lipoaspiração não é diferente, né? A lipoaspiração, a imagem da lipoaspiração foi um pouco manchada por uma perda de cuidado de alguns profissionais. Ao longo dos anos a gente tem visto a lipoaspiração aparecer como uma série de complicações. É o paciente que engorda, faz lipoaspiração, lipoaspiração, depois, né? Sem dúvida nenhuma. As assimetrias e irregularidades ninguém vê, porque não se mostra. Então é preciso que o paciente tenha consciência. A lipoaspiração é uma cirurgia para o tratamento da gordura localizada, ou seja, aquela paciente tem uma característica genética de deposição de gordura em alguma região. Ou é uma paciente que tem um culote aumentado, uma cintura que ela faz exercício, ela está dentro do peso, ela está fazendo atividade física e dieta, e aquela região ela não fica bem. Então, essa é a paciente para lipoaspiração. E não aquela paciente que ganha peso e quer perder peso na lipoaspiração. Até porque, do ponto de vista de segurança, é impossível perder peso na lipoaspiração. Você perde medidas, você contorna esse corpo. Isso é uma ilusão das pessoas. É ilusão completa. Não deve, pelo amor de Deus, assim, se o paciente vai para a lipoaspiração, tem que emagrecer antes. É uma cirurgia de contorno corporal. É aquela gordura localizada que faz com que o contorno não seja belo,
que vai ser tratado. Se você for tratar a obesidade, é um âmbito de tratamento fora da cirurgia plástica. Então, Marcelo, outra pergunta que eu queria saber é o seguinte: qual a idade que uma mulher pode se submeter a uma cirurgia de face, de nariz? Existe essa idade? Qual a melhor idade? Então, a melhor idade para você ser submetida à cirurgia plástica de face, especificamente, existem os mais diversos níveis de cirurgia. Então, você pode ir desde um lifting reduzidíssimo, praticamente com cicatrizes escondidas e reduzidas, até um lifting completo de terço inferior e terço superior. A idade em si, no caso da cirurgia plástica facial, a partir dos 40 anos, você vai gradativamente aumentando as indicações. Mas isso não quer dizer que toda paciente de 40 anos precisa fazer um lifting, muito pelo contrário. Hoje, com botox ou com toxina botulínica, preenchimento, peeling e laser, você consegue retardar ao máximo, o que é bom. Porque a gente poderia estar pensando, é um contrassenso, cirurgião plástico falando que retardar a cirurgia é bom. Você está sendo honesto com seus pacientes futuros que estão ali nos vendo, né? Por que não retardar essa cirurgia para os 55 e não fazer aos 40? Mas para isso é preciso usar o protetor solar, se cuidar desde cedo. Daí, assim, o dermatologista é importante, o cirurgião plástico é importante, né? É todo um conjunto. Exatamente. Eu acho que a cirurgia plástica, junto com a dermatologia, elas se misturam muito, né? O dermatologista, ele tem um conhecimento de doença de pele muito bom. Então eu acho que a gente tem que ser parceiro. Se você, certos peelings, certos lasers, o cirurgião plástico deve passar para o dermatologista. Se é um peeling mais profundo, se é um laser mais agressivo, tem que ser tratado por alguém de pele. Se é um peeling superficial, um tratamento da pele superficial, eu acho que o cirurgião plástico até consegue entrar nesse meio, desde que ele tenha experiência com isso. E aí você vai abreviando a cirurgia, vai colocando. Os jovens hoje, a gente vê que as meninas não cuidam da pele, não cuidam do corpo, tem preguiça de malhar, é verdade. Quer fazer lipo, quer fazer cirurgia, quer construir eu acho que sim, para essa idade. A idade da jovem operar a partir dos 18 anos. Eu acho que antes dos 18 anos o corpo não tem maturidade para receber uma cirurgia. Formado, né? A menos algumas deformidades. Por exemplo, certas vezes a paciente tem uma assimetria mamária importante, que gera um problema social. Ela está no colégio, ela está na escola, e existe uma diferença entre as mamas, ou uma orelha de abano, que é o que a gente chama, que é o nome técnico mesmo, ou um nariz realmente adunco, que você tem... Você pode operar antes dos 18. Sim, aí você tem que estudar essa paciente, conversar, qual a maturidade dessa paciente, jamais sem acompanhamento dos pais, e necessariamente, dependendo de cada caso, de um psicólogo, para você entender, será que essa queixa é realmente estética ou essa jovem ela tem um problema em casa? Será que ela tem um problema com o namorado e descobriu cirurgia plástica como a solução? Não é a solução. Maravilha. Não é de jeito nenhum. Que bom, né, conversar com o Dr. Marcelo Vinícius. Para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui sobre a cirurgia plástica, esse trabalho que você está realizando na sua terra, de volta para Aracaju e atendendo na CEOSE, lá no Salgado Filho. É uma mensagem sua. Eu acho que nós precisamos mudar a concepção de cirurgia plástica da banalização para uma cirurgia plástica mais séria, que se opere em hospitais capacitados e que procurem um cirurgião plástico. Existe uma sociedade brasileira de cirurgia plástica que exige que a gente tenha uma formação coerente. Então procure alguém da sociedade, existe site, e a internet está aí para isso. Façam as coisas com responsabilidade. Não importa com quem seja. Confie no seu médico, procure ele na sociedade e vá atrás. Faça com quem tem formação. Com quem tem uma formação cabível. Lá fora, agora o Brasil é referência nesse quesito, que a gente já lembra aí da escola que foi plantada tantas décadas atrás pelo fantástico Dr. Pinho Pitangui, sem dúvida, que criou uma série aí de pessoas que se inspiraram nele, no seu trabalho, na sua seriedade, para seguir essa especialidade da medicina tão bacana, que tem tantos recursos para deixar a gente mais jovem, mais bonita e mais feliz. Obrigada, Dr. Marcelo. Obrigado a você, Thais. No próximo bloco a gente volta com outros convidados aqui na nossa sala de visita. Até já.